Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast For You. Eu, Rafael Janesini, e aqui do meu lado, meu sócio e meu irmão, Rodrigo Janesini, né? E agora, hoje, um assunto incrível, né, Rô? Fala aí. Hoje vamos falar sobre investimento estrangeiro, que é um assunto muito procurado pelos nossos clientes, enfim, por todo mundo que nos procura. E trouxemos um especialista hoje aqui, que é o Pedro Vasco. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença, pela receptividade. Valeu, Pedro. Nossos clientes, né, já fazem um grande investimento, que é tirar a cidadania europeia. Né? Então, acho que é uma herança que eles querem deixar e tudo mais. E sempre bate aquela dúvida, né? Pô, eu já tirei a minha cidadania. Ou não, eu ainda estou no meu processo, que demora ali talvez 1 ano, 2 anos para tirar a minha cidadania. Porém, eu quero ter uma grana fora do Brasil, caso, sei lá, tenha alguma coisa política, enfim, eu quero ter uma reserva. Aí a ideia desse papo é isso, né? Os clientes entenderem, as pessoas que nos assistem, né? Ou nos escutam, como eles conseguem ter essa reserva financeira, sabe? Legal. Para começar o papo, é bacana o Pedro se apresentar, falar um pouco mais da sua empresa, enfim. Legal. Para ele entender um pouco melhor. Eu sou o Pedro Vasco, sou um Financial Advisor, né? Aqui no Brasil, assessor de investimentos. Eu faço parte do grupo Nexco Financial Group, né, que é uma empresa voltada para finanças. A gente tem uma empresa voltada para investimentos onshore, que é investimentos aqui dentro do Brasil. Né? Dentro disso, a gente está credenciado ao Banco Safra. Nós temos uma empresa voltada para investimentos offshore, né? Que a gente vai fazer só investimentos estrangeiros, só investimento no exterior. Então, poxa, dólar, euro, libra, a gente consegue aí dentro dessa plataforma offshore também, a gente consegue acessar 13 brokers, né? O que são os brokers? São 13 plataformas de 13 países diferentes. Então, cara, eu estou aqui no Brasil, mas quero investir num título lá no Japão. A gente consegue fazer. No auge da pandemia, nós criamos uma empresa de fomento mercantil, né? Nós vimos nossos clientes resgatar muito recurso para poder fazer aquisição de imóveis, fazer ele precisar de uma reserva financeira. Então, a gente entendeu a dor do nosso cliente, criamos uma empresa ali voltada para créditos. E nós temos a Benevita, que é voltado para seguros de bens, de vida, planos de saúde, consórcio. Então, é um jogo que nós temos um hub de soluções que atende o nosso cliente de toda forma de toda a assessoria financeira, né? Então, é basicamente isso que nós fazemos aqui dentro do Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Não precisa ser aqui dentro de Brasília, né? Você atende o Brasil inteiro? Não, nós atendemos o Brasil inteiro. Inclusive, fora também, nós temos clientes que moram, inclusive, em Portugal. Legal. Então, assim, a gente consegue atender, né, vários clientes, desde que não sejam cidadãos, desde que sejam cidadãos não americanos. Ok, então acho que hoje... Todo o restante do mundo. Então, o restante do mundo a gente consegue atender. Então bastante gente aí. Bastante gente. E Pedro, e como é que está funcionando a questão de investimento fora do Brasil, de passagem, assim, como que está esse cenário? A galera está investindo mais dentro do Brasil, está investindo mais fora do Brasil? Como está funcionando? Então, voltado para esse assunto, primeiramente, quando a gente vê um valor alto ou um valor baixo de qualquer moeda, é porque a gente está tendo uma demanda muito forte de compra ou de venda. Então, quando a gente vê uma moeda subindo muito, é porque tem muita gente comprando a moeda, né? Eu acredito, entrando assim para dentro da Europa, ali, né, para dentro do euro, eu acho que o primeiro fator principal é a questão do real para euro, a diferença ali, que é multiplicar por 5. Então, um dos primeiros pilares de investimento é isso, não só euro, mas também um dólar. Então, quando a gente consegue fazer uma diversificação nesse modelo, onde consegue entregar por cliente uma moeda, consegue entregar uma diversificação, uma rentabilidade que seja melhor do que o real, melhor do que essa nossa insegurança aqui, acho que faz total sentido, né? Porque, como sabemos, esse ano é ano eleitoral. Poxa, se vem Bolsonaro, se vem Lula, se vem terceira via, não sabemos como vai ser a economia. Se vai inflação continuar alta, se não vai. Então, assim, a diversificação maior, a proteção maior, nossos clientes cada vez mais investirem no exterior. Então, esse que é um dos pilares principais, né? Caramba, bacana. E a gente vê que a parte de investimento é muito voltado para tudo que o nosso público procura. E tem umas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, para investir no exterior, eu posso investir como brasileiro, na verdade como não americano, que você diz, né? Como brasileiro, como italiano. E esse investimento, ele pode ser posteriormente, digamos que para algum dos nossos clientes, por exemplo, que estão fazendo o processo de cidadania, que muitas vezes demoraria um pouco mais de 1 ano, ele pode posteriormente ser completamente sacado no exterior. No exterior, sim. Por exemplo, hoje, como é que a gente faz, né? Como nós fazemos para os nossos clientes hoje? A gente
transforma um real para euro através de uma corretora de câmbio, né? Então, poxa, fiz um investimento lá a partir de $75 mil, ou 75 mil euros. A gente consegue já fazer essa alocação, a gente já consegue acessar um hub de soluções e acessar esses 13 brokers, né? Então, poxa, quero comprar um título no Japão, a gente consegue comprar. E daqui 10 anos, sei lá, demorou um ano para poder para o cliente tirar a cidadania, mas ele ficou 10 anos ali investindo, ele consegue sim, ou um ano, por exemplo, ele consegue sim fazer o resgate já na conta dele em Portugal. Então, por exemplo, a N26, né, que você falou que é um banco português. Então, sei lá, estou no Itaú aqui hoje, tirei meu dinheiro daqui, levei para a nossa plataforma, de lá, eu que fiz o resgate, consegui já fazer o resgate com rentabilidade ali, já dentro da minha conta bancária em Portugal. Então, isso é bem simples de fazer. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, eu estava até comentando aqui um pouco mais cedo, hoje, os nossos clientes, né, a gente fez uma pesquisa com eles, perguntando, cara, por que vocês estão, né, qual é o interesse de tirar, né, o principal motivo de tirar a cidadania italiana. A gente viu que são 2 principais, né, um é a herança, ou seja, tira para deixar para os filhos, netos, enfim, e o segundo é um plano B, né, que é, como você mesmo colocou, a gente está aí um ano de eleição, eu não sei quem vai ganhar, não sei se é Bolsonaro, se é Lula, se é terceira via, eu não sei como é que vai ficar o país. O cenário político. Econômico também, né? Exato. E aí a gente vê que muita gente que já tem até a vida estruturada aqui e tudo mais, mas quer ter um plano B, porque muda o cenário completamente, ele quer ter a possibilidade. Só que a gente sempre esquece desse plano B, é que muitas das vezes 100% do nosso dinheiro que a gente juntou, economizou, guardou a vida inteira, está no Brasil. Está no Brasil. Então, eu consigo, com o meu passaporte italiano, por exemplo, viajar para a Europa e morar em qualquer país, né, da União Europeia, legalmente, trabalhar e tudo mais. Porém, muitas das vezes, eu vou com a roupa do corpo. Não, no pior, isso eu estou falando num cenário apocalíptico, né? A gente espera que isso nunca aconteça. Então, acho que ter realmente um plano B faz muito sentido eu ter alguma coisa fora do país também, né? Com certeza. Assim, como que nós montamos um planejamento para o cliente nosso, né? Então, poxa, o objetivo dele é morar no Brasil? Beleza. Então, você precisa ter reservas no Brasil, porque você mora aqui. Poxa, mas meu objetivo daqui 10 anos é morar fora. Então, cara, vamos começar a fazer um planejamento de remessas, de começar a investir fora, porque você tem um planejamento de que daqui 10 anos você vai morar fora. Então, você não vai ter mais a sua cidadania aqui dentro do Brasil. Então, para que você vai deixar seu dinheiro aqui em real, correr esse risco? Como bem sabemos, o real, ele, nasceu em 94, tem 28 anos. O euro não, o dólar não. O dólar já tem muito tempo que eles existem. Então, não faz sentido você deixar seu recurso numa moeda que desvaloriza muito mais do que as outras. É mais frágil, né? É mais frágil. Nós somos um país emergente, né? Se tem um espirro lá, por exemplo, agora a gente está vendo uma questão de inflação alta. O fato de ter uma inflação alta afeta muito a nossa bolsa aqui, nossos mercados aqui dentro, entendeu? Porque somos emergentes, nós precisamos dos outros países. E como é que é a taxa de juros de investimentos, assim? Eu sei que eu sempre quando eu vou fazer um investimento, a primeira coisa que eu digo, cara, mas quanto que vai render? É uma pergunta impossível de ser respondida, né? Mas, enfim, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem alguns investimentos como, sei lá, colocar a poupança. Sei que pode ser que renda ali de 4% a 5% por ano, etc. E tal. E como é que é lá fora? Assim, tem alguns investimentos mais seguros, tem investimentos que são mais arriscados, mas porém eu tenho um potencial ganho maior. Como é que funciona? Tem um CDB internacional. Um CDB internacional. Legal. Existem sim, tá? Títulos bancários, títulos públicos, títulos federais, tá? De outros países também. Um fator que determina muito qual a rentabilidade é como a gente vai entender a taxa de inflação, primeiramente, né, dos países, e a taxa de juros. Porque a taxa de juros ela serve para poder controlar a inflação. A inflação ela é positiva, todos os países têm que ter a inflação, mas desde que ela seja controlada dentro da meta. Porque se a gente tem uma deflação, por exemplo, cada coisa que, sei lá, esse copo aqui, ele custa R$5 hoje e amanhã ele vai estar custando 4. Então, cara, você não consegue ter uma escalabilidade da economia. Então, a inflação ela se faz necessária. Por exemplo, quero investir na Europa, eu consigo lá alguns títulos, eu consigo investir em ações, eu consigo investir em empresas, assim, ou títulos públicos, títulos federais. É possível sim, só que a gente precisa entender, cara, faz sentido eu pegar uma taxa de juros que, sei lá, está em
em 5, ou uma taxa de juros que está em 4, sendo que eu estou em inflação que está 8. Então, a gente vai fazer um planejamento e falar, cara, vamos fazer um investimento em PCA, que é título de inflação. Legal. Entendeu? Que está rendendo muito mais do que um título de juros. Então, isso falando de renda fixa, né? Mas, cara, eu vou comprar ações da Europa. A gente consegue também. E como é que é a liquidez? Por exemplo, eu, sei lá, investi no título do Japão, que você deu como exemplo. Perdão. Deu ruim, minha vida, eu preciso da grana. Como funciona essa parte de liquidez? É quanto tempo em média? Eu sei que deve ter poder dos tipos de investimento, né? Sim. Mas em média, assim. Depende muito de cada investimento, tá? Por exemplo, a gente consegue, dentro dessa plataforma, a gente consegue, por exemplo, comprar um CDB do Brasil, por exemplo, um CDB do Banco do Brasil, por exemplo. Você pode ficar o resto da vida com esse CDB. Tá? Então, ele vai ficar com essa rentabilidade. Qual que é o prazo de resgate ali? Depende de ativo para ativo. Então, vai ter ativo que vai ser em 1 dia, vai ter ativo que vai ser em 10 dias, vai ter ativo que vai ser em 30 dias. Então, como que nós trabalhamos, né, para os nossos clientes? De acordo com o perfil e o objetivo dele. Então, se o objetivo é você fazer o resgate daqui, sei lá, 5 anos, a gente vai alongar um pouco mais para ter o melhor retorno. Exatamente. Sim, taxa, né? Mas a gente consegue ter algum investimento no Japão, na Europa, fora do Brasil, com uma liquidez, enfim, a gente não vai ter imediata, mas com uma liquidez consideravelmente rápida ali? Sim. 10 dias, né, você falou? A menor taxa, liquidez é D1. Então, em 1 dia, poxa, eu comprei um título no Japão, em D1, eu consigo fazer o resgate. Para o Brasil, direto para o Não, direto para o Brasil não. Você consegue fazer o resgate para a sua plataforma. E aí depois porque aí você tem que fazer repatriação. Aí vai depender de corretora de câmbio, vai precisar, sei lá, de imposto, você pagar imposto. Então, vai depender muito de... Aí, para você fazer o resgate, fazer a repatriação, não pode demorar em questão de 1 semana, por exemplo. E quais são os riscos? Assim, eu sei que isso vai muito do perfil, né? Quem é moderado, quem tem, enfim. Mas os riscos, os piores riscos, por exemplo, a gente porque sabe que no Brasil, por exemplo, a gente tem um fundo garantidor, né? De crédito, dependendo do tipo. Você sabe que o fundo garantidor, ele não garante nem 4%, se der um default no Brasil hoje, 4% o fundo garantidor consegue repatriar, pagar para todo mundo. A gente sabe que aquele valor que ele coloca é um cenário bom. Isso, porque, por exemplo, você é um investidor pessoa física hoje, você tem 250 mil ali no FGC. Então, investir no CDB, eu tenho que ter 250 mil. Sei lá, deu um default no Banco do Brasil. Cara, claro que a gente sabe que se o Banco do Brasil quebrar, o problema é muito maior que isso, né? Exatamente. Então, poxa, se precisar usar o FGC, tem toda a população que tem aplicado em recurso aplicado, você só consegue pagar 4% hoje. Isso está dentro do prospecto do FGC. Porque a gente Muita gente não sabe disso, e às vezes quer alocar, não, porque eu tenho fundo garantido. Cara, a gente pensa que eu vou alocar num banco pequenininho e se ele quebrar, eu tenho os meus 250 mil. Tem uns 250 mil. Então, até aí funcionaria. Mas se o Brasil quebrar, eu tenho 4% provavelmente, né? Se o Brasil quebrar, nem os 4%. Não, né? Se o Brasil quebrar, se o Brasil quebra, tem uns 4%. Claro que vai estar num fundo, ele serve para isso, é um fundo garantidor. Se quebrar, ele está garantido. Sim. Mas se todo mundo precisar resgatar hoje do fundo garantidor, ele vai conseguir honrar 4% da liquidez dele para todo mundo. Sim. E como é que é lá fora? Lá fora, quais são os maiores riscos assim, que eu tenho colocando? Eu posso colocar, por exemplo, no título do Japão. E, sei lá, no título de um banco, sei lá, quebrar e perder tudo e... Legal. Quais seriam os riscos? O risco, né, do investimento. Sim. Todo investimento hoje, ele independente seja renda variável ou renda fixa, todo investimento ele tem risco, né? O que é o risco? Ele é o fator determinante de quanto que vai ser a minha rentabilidade. Então, não é porque eu estou numa renda fixa que eu não estou correndo risco. Sim, você tem risco. Nós vimos isso acontecer na pandemia. Títulos públicos federais aqui no Brasil cair 24%. Por que isso? Porque teve um resgate muito grande. Então, todo ativo, todo investimento que nós vamos fazer, não, invisto só em boi. Tem risco de cair um trovão lá e matar o gado. Invisto só em, sei lá, todo investimento ele tem um risco. Então, ele é inerente para você ter a rentabilidade ali que você desejada. Falando de risco, ainda mais dentro da Europa hoje, a gente sabe que está tendo uma questão da guerra na Rússia com a Ucrânia. Então, poxa, a gente vê que pode ter uma falta de desabastecimento, a gente pode ter isso, a gente pode ver uma inflação muito alta. Então, esse é um risco que talvez a gente corre. Só que ele pode ser diminuído se a gente conseguir fazer uma diversificação muito boa.
Então, opa, sei dos riscos, sei de que está acontecendo na economia do país, na economia mundial. Então, como que eu faço isso para poder mitigar e diminuir o meu risco? Às vezes você faz uma diversificação. Então, poxa, eu fiz um investimento dentro de Portugal, peguei uma parte, fiz um investimento dentro da Itália, peguei uma parte, fiz investimento dentro do Japão, peguei uma parte, investi no Brasil, por exemplo, né? Então, você vai conseguindo a diminuir o seu risco ali através da diversificação. Bacana. E vocês fazem esse estudo internacional também? Sim. Porque esse cenário, ele muda completamente. O cenário muda... Eu julgo que o cenário, ele muda diariamente. Todo dia a gente tem um cenário diferente dentro do mercado financeiro. Porque o que estava caindo ontem, hoje já não pode cair mais. Hoje já pode se tornar uma oportunidade de compra, de investimento, né? Então, eu falo que todo dia o mercado muda. Então... Hoje é a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, que é o terror global aí. A gente está vendo o preço das commodities subirem bastante. Isso está afetando também a questão da inflação, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, a gente sabe que isso é um risco. Mas amanhã pode falar, opa, não tem mais guerra, as coisas voltam a normalizar. Claro que a economia não é um estralar de dedos, é um acendedor de luz que você liga e desliga ali, ela vai voltar. Ela vai demorar um pouco para voltar como um todo, mas você já vai eliminar um risco ali, você já vai conseguir ali buscar, poxa, agora vamos pisar no acelerador porque tá bom para investimento. E é um ponto importante que a gente vê, que eu vejo algumas pessoas falando, tipo, cara, não é hora de investir porque o mundo tá doido. E, cara, assim, quando oportunidades, né? Oportunidade. Quando uma ação cai, assim, óbvio, a gente não quer guerra, não é isso, mas quando uma oportunidade despenha, como uma outra cresce, enfim, uma outra oportunidade aparece. Eu falo para os nossos clientes que é o seguinte, toda crise ela traz oportunidades, né? Então, uma frase, até uma frase bem interessante do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Compre ao som dos violinos e venda ao som do... Compre ao som dos dragões e venda ao som dos violinos, né? Então, assim, se o mercado está caindo, está todo mundo falando, cara, isso não é oportunidade, é agora que é o momento de oportunidade, né? Porque, assim, enquanto está todo mundo saindo fora do mercado, está retirando dinheiro do mercado, o mercado está caindo. Então, você está entrando, você está indo no inverso. E quando o mercado começar a voltar, aí vem aquela parte eufórica. Opa, agora faz sentido a gente voltar a começar a fazer investimento. Todo mundo compra. E todo mundo compra e é oferta e demanda. Se está todo mundo comprando, o preço do ativo vai subir. Então, você comprou bem antes, você conseguiu uma rentabilidade, você conseguiu uma oportunidade bem antes, né? E aquela coisa do conhecimento, né? Eu, por exemplo, não tenho não tenho quase nenhum conhecimento na parte de investimento. Então, eu sou muito bom para comprar na alta e para vender na baixa. Para vender na baixa. Cara, a gente tem muito cliente assim. Sou especialista. Eu vou lá na alta porque é o efeito demanda. É o efeito euforia, na verdade, né? Porque, assim, quando passa lá no Jornal Nacional, Bolsa Brasileira está subindo, batendo recorde, sei lá, euforia. Os grandes players, que são os institucionais, os institucionais são o quê? Porra, o Bradesco, o JP Morgan, os grandes bancos, os grandes fundos, né? Eles já venderam há muito tempo, tá só esperando o efeito manada ali sair e o mercado corrigir para eles comprarem novamente. Então, quando passa lá, o mercado está subindo, está batendo recorde, é porque todo mundo já foi embora, já todo mundo retirou seu lucro, está só esperando agora pegar uma baixa. E o inverso também é realidade. Então, se está passando lá no Jornal Nacional, a economia está ruim, a bolsa está ruim, investimento, renda fixa está ruim. Cara, se prepara porque vai todo mundo retirando dinheiro, então se prepara que vai vir uma oportunidade boa de alta aí. Sim. Então, é um dos pilares assim que a gente tem que ficar bastante atento. Daí, especialista, né? Exatamente, por isso. Não fazer que nem eu, né? Legal. E hoje, como é que você pensa assim, no cenário seu, por exemplo? Como é que funciona a sua carteira de investimento em relação a Brasil, a exterior, claro, criptoativos, enfim? Legal, boa pergunta. A minha carteira ela é bem diversificada hoje dentro do Brasil, bem diversificada em renda fixa, porque muito em renda fixa, eu sou uma pessoa, um perfil bem arrojado, tá? Mas por que altamente maior hoje em renda fixa? Porque a gente está com a taxa de juros de 13,25. Então, hoje eu consigo a rentabilidade de 1% ao mês, isento de imposto de renda também, mas sem correr riscos, né? Tanto
Como assim sem correr riscos? Porque se eu estivesse dentro comprando uma ação, eu ia estar correndo mais riscos do que dentro de uma renda fixa. Então, minha carteira no Brasil hoje está muito mais renda fixa, né? Como eu bem disse no início, esse é um ano eleitoral, então nós vamos ver bastante volatilidade. Então, o que eu espero? A volatilidade, a variação do ativo, corrigir, o ativo cair mais para eu poder retirar da renda fixa e buscar ali as oportunidades, como nós falamos. Gosto bastante de criptomoedas, né? Eu acredito que, assim, não sei se vocês já ouviram falar do real digital. Na China, 80% do yuan já é digital. Acredito que no Brasil o Pix, ele está servindo para isso, porque hoje é muito difícil... exatamente. Hoje é muito difícil a gente ter papel moeda dentro da carteira. Tudo que a gente faz é um Pix, é uma TED, então... Hoje, eu estava conversando com a minha irmã, e eu vi que desde quando começou a pandemia, eu não saquei dinheiro. Não sacou dinheiro. Não saquei. Né? Então, assim, a vida segue sem você pegar em papel. Exatamente. Então, assim, e já é um período de testes, né? Então, dentro do Brasil, a gente gosta muito de criptomoedas por conta da descentralização, porque quem centraliza ali são os próprios investidores, né? E com a criação da moeda digital, do real digital, por exemplo, eu acho que fica muito fácil para o governo criar ali um novo imposto sobre transação. Então, poxa, se todo meu recurso está no real digital, o governo criou um imposto, cara, e agora? O que eu faço? Vou ter que pagar imposto? Não, então eu tenho uma reserva descentralizada, né? Tem um pouco em ouro também, porque é lastro, é reserva de valor, e outra metade da minha carteira está tudo em estrangeiro, né? Então, 50% da sua carteira só está no Brasil. 50% da minha carteira está no Brasil. E o resto dos outros 50% ali tá em dólar. Bacana. E onde que você tem investido mais no estrangeiro, assim? Estados Unidos. Estados Unidos porque, assim, isso na minha visão, tá? Mas é um erro também, porque dentro da plataforma a gente consegue acessar outros brokers, né? Dentro da Europa, por exemplo. Mas por que está centralizado muito nos Estados Unidos? Porque a economia mundial é os Estados Unidos. O dólar é a moeda global, né? Então, por mais que, cara, tá na inflação alta, tá subindo a taxa de juros, a gente está vendo o mercado sofrer um pouco lá fora, mas o mercado lá fora volta muito mais rápido do que aqui dentro do Brasil. Então, poxa, se deu zebra aqui, cara, nos Estados Unidos a gente consegue. Por exemplo, se deu zebra aqui, a gente consegue correr para a Europa e vamos para lá, porque minha reserva está lá, entendeu? Então, como você falou no início, o fato de você ter uma reserva, uma diversificação fora, se der zebra aqui em alguma coisa, você consegue ali correr e ter sua rentabilidade, ter seu patrimônio lá fora também. Cara, legal. Eu mesmo, meu patrimônio hoje está 100%. Olha, 100%. Eu tenho alocado no Brasil. Eu tenho cidadania, né, italiana reconhecida. Viajo muito para fora, assim, para falar que tá 100%, acho que eu tenho 1.000 euros. 1.000 euros. Em dinheiro, no máximo. Então, assim, de fato, a gente tem que diversificar. Sim. Né? Ainda mais se viaja muito para fora. Você tem, poxa, tem um planejamento de morar fora daqui tanto tempo. Faz total sentido você ter uma carteira fora. Sim, com certeza, não faz sentido. A gente tem cliente que ele não tem investimentos conosco, mas estrangeiro, né? Mas ele está comprando imóveis lá fora. Então, a gente tem uma empresa de fomento mercantil, a gente tem uma modalidade chamada Home Equity. Então, você consegue fazer uma hipoteca da sua casa aqui no Brasil, você pega o recurso e você consegue comprar sua casa na Europa, por exemplo. E lá ele consegue fazer aluga a casa dele lá e vai pagando aqui a questão do financiamento. Com os juros que ele recebe de lá. Com os juros que ele recebe de lá. E o outro ponto, né? Ele recebe lá em euro. O do euro está 5,54 aqui hoje, então aí você calcula. Se recebe 1% lá de aluguel, por exemplo... É isso que eu ia colocar. A gente aluga casa na Itália, enfim, muitos clientes querem comprar imóveis na Itália. A gente consegue comprar imóveis ali de 50, 60 mil euros, um imóvel muito legal. E aqui no Brasil, a taxa de aluguel, a gente sabe que varia ali 0,3, e quando você consegue uma taxa muito boa, 0,5. Muito 5, assim, cara, 5 é porque você realmente conseguiu uma taxa muito boa. E lá na Itália... 1,2, 1,4 a taxa sobre o valor do imóvel. Muito bom. Muito bom. Então, imagina, você paga um imóvel de 0. Não, cara, o valor que você investe lá, você aluga 3 imóveis aqui no Brasil, igual. Pelo menos grande. Você vende sua casa, coloca lá e aluga 3 casas iguais. Pois é.
Não faz sentido algum. Para quem está escutando a gente aqui, cara, vamos investir fora. Com certeza, não faz sentido. Não faz sentido. E como é que funciona? 1,4 em euro, né? 1,4 em euro, ainda tem isso, Em né? euro. E como é que funciona? Porque, assim, uma das possibilidades é esse home equity, que eu posso fazer isso, mas, beleza, eu não tenho casa. Como é que eu posso começar a iniciar essa jornada de investimento para valer internacional? a pena, né? Exatamente. Grana, assim. Hoje, para você começar a fazer o investimento, é a partir de 2.500 euros, né? 2.500 euros por mês, por ano, você consegue já fazer um planejamento lá fora. Por que eu falo em euros? A gente consegue trabalhar em dólar, euro ou libra. Então, dessas três moedas, quero 2.500 dólares, por exemplo. Comecei com dólares, mas eu quero daqui 10 anos morar na Europa. A gente consegue transformar o dólar para euro ali e você sacar em euro. Agora, cada vez que eu faço um aporte, tem que ser no mínimo 2.500 ou 2.500 é só para começar? Não, por ano são 2.500 dólares. 2.500 dólares. Dólares, euro ou libra, né? 2.500. Esse é o limite? Não, Esse é o mínimo, base. é o mínimo. Beleza. Então, se eu quero 10 mil dólares, você consegue. Isso num plano regular ali que você vai fazendo ano a ano, né? Ou se não, cara, tenho 60 mil reais aqui, quero transformar tudo em euro ou quero transformar tudo em dólar. Aí a gente consegue também abrir um plano a partir de 10 mil dólares. Só que esse é um investimento mínimo, esse é um investimento único, né? Então, eu não preciso ter esse investimento, dar continuidade de fazer investimento todo ano. Eu faço um investimento único. E outra solução são 75 mil. Então, ou dólares ou euro, né? Então, a gente tem essas três soluções que conseguem atender nossos clientes. Entendi. Aí, eu pegar aí o exemplo de 2.500 euros. Mas agora eu vendi um carro, sobrou uma graninha. Eu consigo... Você consegue antecipar 3 anos. Não, aportar, eu consigo aportar mais. Você consegue Isso, até 3 anos. Até 3 anos. Isso. Aí depois não consigo aportar mais. Aí eu tenho que criar mais um novo plano de investimento. Exato. Que aí eu mantenho aquele lá, inclusive. Como que funciona, né? Você tem, isso é até vamos supor, tenho daqui 10 anos um planejamento de morar na Itália. Então, Legal. eu começo hoje a fazer um aporte recorrente. O que é isso? Todo ano você vai aportar 2.500 euros, né? Você tem essa obrigatoriedade de fazer os 10 anos, né? Os 10 aportes ali. Se você parou de pagar um ano, por exemplo, ou se você atrasou o plano, você perde alguns benefícios. Quais são os benefícios? Dentro dessa plataforma, você investe, você faz um investimento atrelado ao S&P, que é a Bolsa Americana. Então, sei lá, o S&P desde 1970, ele tem uma rentabilidade mensal ali de 10% ao ano. Vamos supor que você atrasou um ano ali, você está no 5º ano, você atrasou. Se tudo der errado no S&P, sei lá, o S&P quebrou, a Bolsa quebrou, você sai ali com seu patrimônio em 100%. Então, tudo que eu coloquei... Tudo que eu coloquei, você sai. O mercado pode cair a zero, você colocou, você aportou, você vai sair com 100%. Se você atrasa, você vai pegar toda essa desvalorização que o ativo teve. Entendeu? Entendi. Então tem tipo um seguro. É tipo um seguro, exatamente. E são 10, 15 ou 20 anos, né? 10 anos são 100%, 15 anos são 140% e 20 anos são 160%. Então, o que é 160%? Né? O que você aportou mais 60%. Exato. É o fundo garantidor de vocês. É o fundo garantidor, exato. E é o Bank of America, né? Que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, que é o custodiante. Então é bem seguro, né? Bem seguro. Bom, bastante, né? E falando em seguro, quais outros seguros que vocês têm, assim? Vocês trabalham também com a parte de seguradoras e afins. E como é que funciona? Isso internacionalmente também tem alguns? Nós temos tanto questão de plano de saúde, né? Que pode atender o mundo inteiro, ou questão de seguradoras, né? Seguro de vida que também pode atender, que é a Manhattan e a American Fidelity para a questão de seguro de vida. Trabalhamos também com Mongeral, com outras seguradoras aqui no Brasil também, mas que nós trabalhamos muito mais para os nossos clientes que querem fazer querem morar fora, querem fazer a repatriação. Investimentos, então vão ser seguradoras também internacionais, a American Fidelity e a Manhattan. Então a gente consegue, do mesmo jeito que aqui no Brasil, você consegue fazer um seguro de vida também, só que fora, né? E você recebe em dólar ali, por exemplo. Sim. E a gente também tem questão de plano de saúde, a gente trabalha com a VUME.
Não sei se já ouviram falar, mas a Vume ela é uma empresa de plano de saúde, onde ela atende o mundo inteiro. Então, poxa, hoje aqui eu vou precisar fazer um atendimento, quero ir no Sírio-Libanês aqui em Brasília, se eu consigo. Fui para os Estados Unidos, quero ser atendido no hospital lá no... Só faz transplante de coração, você vai ser atendido. Então, independente da localidade onde você estiver no mundo, você consegue ser atendido. Ela é tipo uma super parceira mundial. Exatamente. Tem outras parcerias internas de cada país. Pô, bacana. Então, tendo isso, principalmente para os famosos nômades digitais, né? Eu nem sabia que existia algo assim. Pois é diferente. Eu sei que tem aquele seguro que você vai viajar, você faz um seguro viagem. Por exemplo, você tem um seguro viagem, né? Sei lá, vou passar 30 dias na Itália, você precisa fazer um seguro viagem ali. Se der treta, você tem o seguro ali para poder te cobrir, né? Com a Vume, não. Se você quiser passar 30 dias na Itália, você sai da Itália, vai para a Grécia, você sai da Grécia, vai para o Japão, sai do Japão, volta para os Estados Unidos, você passou um ano fazendo uma viagem ali, cara, você está segurado. Independente. E cobram, né? Eu sei que eu fui recente pro Uruguai e me pediram o seguro viagem para saber se cobria, inclusive se cobria Covid ou não. E os seguros viagem que cobre Covid, você passa direto. Você passa direto. Eles liberam, e a galera que não cobre Covid, aí você tem que ir para uma triagem, tem que ver se você vacinou, enfim. Tipo, você vacinou. Tem todo eu tava no Uruguai em janeiro desse ano também. Então passei pela mesma situação. Pra Europa nem entra se você não tiver. Assim, eles não ficam verificando, né? Mas se quando verificar... passa, eles perguntam se você tem. Então, você tem que ter lá o seguro viagem e tudo mais. Se não tiver lá o mínimo, não entra. Não entra. A menos que você seja cidadão europeu. Já volta. Não sei que você seja cidadão europeu. Você entra. Aí você entra porque você nem passa, né? Não passa nem pela imigração. Vai lá, ó. É eletrônico a imigração. Exatamente. E vacina lá dentro, se for o caso. Vacina lá dentro, se for o caso. Legal. Porra, bacana. E aí, então, existem esses pacotes, esses planos. Eu faço um plano lá, eu escolho quantos anos, mais ou menos, eu vou fazer, 10 anos, 20 anos. Eu converso com você para explicar qual é o meu objetivo. Cara, o meu objetivo é daqui 30 anos, daqui 25 anos eu quero me aposentar e morar fora. É o meu objetivo. Eles vão construir um plano ali, que aí vai variar a partir de $2.500 ou 2.500 euros. E a partir daquilo a gente vai desenhar para que daqui 25 anos você esteja todo... Exato. Você tem a sua renda, você tem o seu patrimônio já lá fora, né? Como que funciona? A gente eu falo que o jogo que nosso atendimento, né, ele é parecido de um médico. Então, a gente entende a dor do nosso cliente, faz um exame para receituar depois, posteriormente, o melhor remédio. Então, eu vou entender a dor do meu cliente. Para daqui 25 anos morar fora? Poxa, daqui 25 anos eu quero pagar uma escola em Harvard para o meu filho. Sei lá, daqui 25 anos eu quero, cara, só viver viajando. Então, a gente vai entender qual que é o objetivo dele e vai fazer um asset allocation ali de acordo com o perfil dele, né? E tem perfis também que o cara é mais arrojado, tem perfil que o cara é mais conservador. Então, não adianta, por mais que sejam 25 anos, eu consiga arrojar um pouco mais, ter uma rentabilidade um pouco maior, não adianta porque o perfil do meu cliente é conservador. Então, tem que entender isso também e trabalhar de acordo com o perfil dele. O atendimento ele bem tailor-made mesmo. E para mudanças de plano? Eu pensei aqui 25 anos, mas... não sei, tive uma oportunidade, eu tive uma dificuldade e vou ter que mexer nesse patrimônio. Como é que funciona isso? Legal. Se for um investimento regular, né, você tem ali uma obrigatoriedade de pelo menos 5 anos você fazer o pagamento para você conseguir sacar. Se você faz um saque antecipado, você tem um pênalti muito alto, né, porque, querendo ou não, você tem algumas taxas que são um pouco mais elevadas para poder fazer esse tipo de solução. Só que, claro, no final você tem todas essas taxas retornadas, com 100% do seu capital no mínimo, né, mais o retorno dos investimentos. Se você faz isso num aporte regular, tá? Que você faz todo ano. Agora, se você faz um aporte único, você já consegue ali fazer um saque também. Então, poxa, eu fiz um aporte único de 75 mil euros, por exemplo. Precisei aqui de uma urgência fazer uma cirurgia e preciso do recurso. Cara, se você não tem um Vume, por exemplo, você precisou sacar. Então, cara, você vai precisar sacar, a gente consegue também fazer essa repatriação. Legal. Bacana. Soluções completas para tudo. São soluções bem completas. Hoje, muitos dos nossos clientes, eu estava conversando com um cliente recentemente, por exemplo, tem uma filha de 5 anos e está fazendo cidadania porque quer que ela possa estudar fora. Né? Assim, já está planejando o intercâmbio. Então, pegaria um plano de 5 anos, 10 anos, por exemplo, iria lá fazer aqueles investimentos, quando ela tivesse 15 anos, sei lá, sacaria.
a grana que já seria para pagar, por exemplo, a faculdade, moradia. Ele já pode fazer, inclusive, no nome dela. Se ela tem um CPF, tem Isso RG... que eu ia perguntar, pode? Já consegue fazer no nome dela, por Até exemplo. se ela tiver 1 ano de Um idade. ano. Hoje em dia, já, a pessoa que nasce hoje, ela já nasce com CPF e Sim. RG, né? Então, você já consegue, sim, fazer... Poxa, tem 1 ano, você já consegue colocar ela como titular do plano, né? E você como tutor. E você como tutor, exatamente. Você vai, claro, você vai fazer o pagamento eu ali, faço você é o... Exato. responsável Eu financeiro. controlo Isso. e tudo Você mais. controla tudo, mas daqui, sei lá, 18 anos, completou 18 anos, vai morar fora. Vai estudar em Harvard, sei lá. Ela consegue já fazer ela própria consegue fazer o saque, ela mesma fazer o pagamento. Ou os pais colocam também, Sim, e sim. daí consegue fazer também. Pô, bacana. De repente faz um aporte desse único ali, 75 mil euros, e daqui 10 anos, não só ela estuda fora, como você Como mora todo com ela, mundo, né? mora com Todo mundo, ela. a Você- família toda. Vai a família inteira pra fora. Exatamente. E daí você consegue também buscar investimentos, né? Como eu falei, a gente está passando aí por um momento que pode ser um momento que vai gerar bastante oportunidades. Então, Sim. poxa, 75 mil dólares hoje pode estar na renda fixa, mas amanhã é oportunidade. Então, a gente pega esse recurso, começa a arrojar um pouco mais. Daqui 10 anos, esse 75 virou 150, cara. E qual um case de sucesso de algum cliente seu, assim, em relação às taxas de rentabilidade, assim? Hoje, em média, sei lá, se eu for investir fora, meu perfil... A gente podia até falar, né? É moderado e arrojado. O que eu posso esperar de rentabilidade? Legal. E depende do investimento que você vai fazer. Por exemplo, nós tivemos, no auge da pandemia, nós tivemos clientes que fizeram alocação, né? E nós compramos Disney. A Disney, poxa, nós sabemos que ficou 2 anos fechados e tudo. Só que a Disney veio com um canal de streaming e as coisas vieram melhorando, começou a aumentar a receita, tudo, e nós conseguimos uma rentabilidade de 140% só em Disney para esse cliente. Em quanto tempo? Caramba. 2 anos, por exemplo. Não. Nossa, 140% é chão, Eu hein? queria, hein? Poxa. Isso só em Disney, né? Então, agora tem cliente que é conservador. Então, poxa, a gente consegue trabalhar ali com operação estruturada, então onde ele vai ganhar ali 10% em todo o período que ele ficar. 10% em Por exemplo, 1 ano. 1 ano, 10%. Exato. Mas em dólar, né? Nesse Sim, caso. sim, sim. Nesse caso foi em dólar. Então- E uma coisa bacana a gente falar é que, assim, a gente tem toda a taxa Brasil, digamos assim, que a gente paga, mas a gente fazendo investimento em dólar ou em euro e utilizando em dólar ou em euro, não existe essa taxa, né? Esse dinheiro, ele não precisa ser repatriado. Não, você pode utilizar. Poxa, a gente gosta de viajar pelo menos uma vez para fora, uma vez no ano para fora. Então, cara, se eu gosto de viajar para fora, eu preciso ter um pouco do recurso lá fora, porque eu não posso depender somente da variação do dólar. O dólar quase bateu 6. Sim. Poxa, e há 2 meses atrás estava 4,80. Cara, então eu não posso ficar dependendo dessa variação se eu tenho um planejamento de viajar para fora daqui, sei lá, 6 meses. Então eu preciso ter um recurso fora. Então eu vou pegar ali uma parte do meu patrimônio, eu viajei, fui para fora, então eu tenho um recurso ali para poder utilizar. Hoje a gente tem... Você tem o WeTransfer, né? Que você tem... Wise. A Wise. O Wise O Wise você muito tem... boa. Você pode ter uma carteira em euro, uma carteira em dólar, uma carteira em real. Em real. Então, se eu abro uma conta digital da Wise, não pago nada, vou lá, crio minha carteira lá em dólar, cria minha... Não é carteira, né? Conta, né? Uma conta digital em dólar, conta. crio minha conta digital em euro. Então, eu posso pegar essa grana, sacar direto para minha conta em dólar, sem eu pagar a taxa de conversão. Não, você vai pagar a taxa de conversão por conta dessa transação, né, de moeda. Mas de Você dólar... de euro para dólar, né? De euro para dólar... Não, de dólar para dólar. Não, de dólar para dólar, não. Eu pego de dólar lá e coloco- É um Pix aqui, como se O fosse. valor né? líquido vai o que vai cair na minha Exatamente, de dólar para dólar, né? Isso. Agora, se vai ser, por exemplo, se eu vou fazer uma transação de euro para dólar, de não, real sim, para aí dólar, aí sim você vai vai ter a taxa. pagar, ali você vai ter a taxa de Mas conversão. se eu tenho, por exemplo, investimento em dólar, investimento em euro, e eu tenho uma conta da Wise, eu posso pegar a de dólar, passar para minha carteira de dólar, pegar de euro, se passar para minha carteira de dentro euro. da plataforma você consegue. Dentro da plataforma você consegue. Eu posso destinar para várias contas Você pode diferentes. destinar para várias contas moedas diferentes. Exatamente. Tudo minha conta. Tudo sua conta, você E é o aí, titular. Viajo para os Estados Unidos, já tenho a grana em dólar. Passando débito. Débito. Da Wise você tem um cartão, né? um cartãozinho. Também, né? Um cartãozinho verde. Sim. Então, poxa, você, sei lá, tá lá, você transformou em dólar, transformou em euro, você já consegue fazer. Poxa, Débito, sem tudo pagar débito. taxa, sem pagar nada. IOF, sem pagar, pagar nada. Paga nada. Inclusive, super recomendo, usei bastante esse
cartão e fazendo as viagens. Eu também tenho, mas... Agora, você tem nesse cartão, fazendo seus investimentos para receber nas moedas, tendo um seguro saúde, um seguro saúde mundial lá que você colocou, tendo dinheiro, obviamente, na conta, cara, para ser um viajante do mundo, né, e tendo sua cidadania para que você tenha todas as entradas livres. Poder ficar o tempo que você quiser. Ficar o tempo que você quiser. Exatamente. Cara, aquilo que nós falamos, exatamente, é aquilo que nós falamos. Nós não podemos ficar refém, né? Eu acho que, assim, você ficar refém de um só país, de uma só moeda, de um só patrimônio, eu acho que, assim, é um ponto muito ruim para nós. Então, poxa, não sei quem vai vir nas eleições, não sei qual vai ser as jurisdições, as legislações tomadas. Então, cara, ao invés de eu ficar aqui refém, então... passar ali 30 dias, não ficar, sei lá... Pega a rédea da vida. A rédea da vida, exatamente. E assim, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Para melhor, para pior, melhor, sabe, né? Se o governo fica, se sai, a gente não sabe. Mas que vai mudar, que a situação da moeda vai mudar, vai. Sim, exatamente. O câmbio tá aí, né? Como você falou, euro tá 5 e pouco, 5,54 fechou o euro hoje, o dólar fechou 5,26, se eu não me engano. Mas chegou a bater quase 7. Né? O euro no passado. O euro bateu R$7, a taxa histórico, né? O preço histórico. Inclusive, está uma defasagem de 20%, oportunidade para poder comprar euro. Olha aí. O dólar chegou a bater quase 6, acho que foi 5,98 o preço histórico. 2 meses atrás estava 4,80. Então, assim, é uma variação muito grande de uma moeda para a gente ficar refém. Entende? Então, você tem que ter uma diversificação, você tem que ter ali um patrimônio, nem que seja só para poder, cara, não tenho vontade nenhuma de viajar, não tenho vontade nenhuma de tirar minha cidadania, mas você precisa não ficar refém da moeda, de uma moeda só. Porque, cara, a gente está vendo a Venezuela aí, né? Poxa... A moeda derreteu, né? A moeda derreteu, inflação lá altíssima. A gente está vendo a Argentina acontecer a mesma coisa. Então, cara, não dá para você ficar refém, né? E teve uma notícia hoje, né, que parece que a França... está negociando para voltar a comprar petróleo da Venezuela. Da Venezuela. Por conta da guerra da Rússia, né? Sim, então, assim, pode parecer que não, mas a Venezuela é a 5ª maior produtora de petróleo do mundo. Cara, poxa, como assim? E tá quebrada. E tá desse jeito. E o petróleo é o combustível mais utilizado do mundo. O petróleo exatamente, o combustível e a fonte de energia mais utilizada, né? Isso. Acho que são 50% ou 56% que é de commodity do petróleo, que é referente a 56% de commodities é referente ao petróleo. Utilizado no mundo, exato. E ainda assim o país está... Tá como tá. Então, assim, até essa variação, França anuncia que vai comprar petróleo da Venezuela, a gente vai ter uma variação. Eu lembro há muito tempo atrás, quando começou essas criptomoedas, enfim, começou o Bitcoin, começou o Litecoin, começou algumas outras moedas, Bitcoin valia pouquíssimo, né? E aí, um dia, o presidente dos Estados Unidos pegou e falou, talvez essa moeda seja reconhecida em algum momento. Cara, saiu destruindo, assim, saiu explodindo de tudo quanto é forma. Né? Vou longe, né? Elon Musk faz um tweet. Dogecoin sobe ou cai, né? Mas sempre muda muito, sempre né? muda, exatamente. Inclusive, ele fez uma outra moeda nova, bombou. Mas, de repente, a Dogecoin. A Dogecoin, eu acompanho bastante também as criptos, né? Eu tenho bastante Bitcoin. Eu acho que, assim, o Bitcoin e a Ethereum são as que têm fundamento ali, o resto esquece. A gente viu aí a questão da Luna, né? Da Luna, que não sei se vocês acompanham. Mas voltando para a questão do Elon Musk, dos tweets dele, ele fala muito da Dogecoin. Então, a Dogecoin, a variação dela é só dos tweets do Elon Musk. E quando ele estava falando que ia anunciar a compra do Twitter, o pessoal criou uma cripto chamada Musk Compra Twitter. Cara, essa criptomoeda valorizou 70.000% em um dia. Vocês acreditam? Eu nem sabia dessa moeda. Claro que ele sabe dessa criptomoeda? Ele sabe dela? Porque às vezes ela só surfou na onda da hashtag, né? Eu acho que foi ele quem criou. Bobo ele não é. Bobo ele não é. Então, assim, claro que uma semana depois ela voltou ao patamar de zero ali, mas... Mas alguém ganhou dinheiro, Alguém ganhou dinheiro. Só que o diferencial, por exemplo, de um Bitcoin para esse tipo de criptomoeda é que é o seguinte, essa criptomoeda Musk compra Twitter, você não tem fundamento. Então, isso é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém está perdendo. Diferente dos bitcoins, né? Por exemplo. Então, poxa, eu comprei a $20 mil que está hoje. Você comprou a 50 mil.
comprei a $10 mil. A gente consegue fazer uma transação aqui onde todo mundo consegue ganhar dinheiro. Sim. Entendeu? Diferente dessas memes coins aí. Pelo amor de Pior Deus. que é bem meme coin É mesmo. meme coin. É verdade. Não, legal. Não serve nem para especular isso. É verdade. Não dá. E vocês também investem em criptomoedas, oficialmente. Então, nós não temos uma empresa ainda de criptomoedas, mas já está em análise para criarmos, né? Aí vai ser tipo um fundo? Vocês vão ter várias cripto e investir no fundo? Então, nosso trabalho hoje ele é muito mais voltado para assessoria. Então, cara, pode ser que a gente tenha um fundo, pode ser que tenhamos só uma questão de assessoria ali para os nossos clientes, mas já está em estudos para a gente ter, sim, conseguir atender nosso cliente também dessa plataforma. Hoje eu faço só, claro, consigo atender meus clientes, consigo prestar uma assessoria para os meus clientes para falar sobre criptomoeda, mas hoje eu faço muito mais para minha carteira pessoal. Entendi. Não, legal. Bom, bacana. E a gente tem algum último conselho para as pessoas que têm essa vontade, que é a maioria das pessoas que a gente conhece, de residir fora? Qual o conselho principal em relação à gestão financeira para se programar? Cara, eu acho que o conselho principal é começar hoje, né? A gente, às vezes, espera o momento ideal, nós, às vezes, esperamos, sei lá, a taxa de juros mudar, às vezes, esperamos oportunidade. Não, a oportunidade é hoje, da gente fazer os melhores investimentos, da gente tomar as melhores decisões. Então, por mais que, cara, quero morar fora, tenho um planejamento de morar fora, tenho um planejamento de daqui 5 anos ter um filho e, cara, sempre foi meu sonho ver meu filho estudar fora. Então, começa seu planejamento hoje, né, a fazer tudo isso. Cara, não tenho vontade de morar fora hora nenhuma. Então, mas mesmo assim, faça ali, sim, uma diversificação, porque você não pode ficar refém somente de uma moeda. Se alguma coisa der errado dentro do país que você reside, todo o seu investimento, todo o seu patrimônio pode ir por ralo. Então, cara, sabemos que patrimônio é algo que a gente demorou anos para poder criar, para poder construir. Então, eu não posso colocar algo que eu demorei tanto tempo para construir em risco, assim, dentro de um investimento, por exemplo, né? Então, comece agora, faça seu planejamento agora. E é o que eu tenho, assim, que a gente fala basicamente para os nossos clientes, né? Então, comece lá o quanto antes, porque quanto antes você começar, mais cedo você também vai ter ali seus benefícios. Legal. E, cara, ache uma boa consultoria, né? Exemplo aqui, que com certeza vai te dar os caminhos das pedras aí, né? Para você conseguir fazer os melhores investimentos, com as melhores rentabilidades e com os menores riscos, né? De acordo com o perfil. Tem gente que quer ter rentabilidade maior e aceita um risco maior e assim por diante. Desde que, assim, como veio a pandemia, né? O cliente que quer vir por rentabilidade, quer ser nosso cliente por rentabilidade, ele também vai embora por rentabilidade. Só que a pandemia, ela mostrou muita coisa, que é muito mais benéfico você proteger do que você buscar ter rentabilidade. Por quê? Quando você busca maior rentabilidade, seu risco também é maior. Então, se eu busco rentabilidade, sei lá, de 50%, eu sei que meu risco pode ser também de 50%. A variação do ativo também pode cair, né? Então, quando você, no ano que nós passamos aí, 2 anos que nós passamos de pandemia, agora estamos vivendo de guerra, quando você busca proteger seu patrimônio, fazer uma blindagem patrimonial de jurisdição, de legislação, você consegue fazer um planejamento tributário, então é muito mais benéfico você conseguir fazer uma proteção melhor. Entende? Faz sentido. Demais. E a última pergunta que eu tenho certeza que eu vou receber bastante aí é: como te encontra? Vamos lá. Nós estamos ali de frente ao Park Shop, no edifício De Unio, né? A Nexco Financial Group, fica todo lá, todo o grupo financeiro. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília, exatamente. Do lado da Leroy, em frente ao Park Shop, no bloco C, sala 415. E nas redes sociais? E nas redes sociais, meu Instagram pessoal é Pedro HA Vasco, @Pedro HA Vasco, e do grupo é Nexco Investimentos. Boa. E a galera que não é de Brasília, que quer fazer uma assessoria com vocês, que quer entender como fazer de investimento, quer contratar vocês, como que faz isso? Pode fazer tudo remotamente? Pode fazer tudo remotamente, exato. Hoje, a pandemia veio para mostrar que dá para a gente reunir, é possível a gente fazer de forma híbrida. Então, conseguimos sim fazer uma reunião, conseguimos sim atender nosso cliente. Sei lá, mora fora, tá tanto tempo, mas não quer voltar para o Brasil, mas quer fazer investimento. A gente consegue fazer uma vídeo, consegue atender o cliente ali da melhor forma.
Boa. E isso tudo a gente encontra direto no Instagram da empresa. No Instagram da empresa, no meu, a gente consegue sim. Falar. Consegue falar. Não, legal. E agora é só eu abrir minha conta e fazer meu investimento também. Legal. Eu tirar a grana, já tudo no Brasil, não. Começar o quanto antes, Vamos né? lá, É, tem que começar o com quanto certeza. antes. Ainda mais se, cara, tem cidadania, tem um planejamento. Não justifica, não né? justifica. Se eu viajo pelo menos uma vez no ano para fora, não justifica ter tudo aqui, todo né? o patrimônio aqui. Não, Exatamente. Acho que só faltava a gente tomar esse tapa na cara, né? Acordar. Ver o risco, né? Porque você não pode fazer isso também depois que explode tudo, né? Sim. Você tem que entender os riscos também. Claro, você precisa conhecer também. Sim, mas tem que fazer agora que a fazer. economia tá meio assim, tá mas sabe que tá pingando, ok, mas sabe que tá ok. porque depois já era, né? Como eu falei, só o fato da variação ali cambial Já é um risco justifica. suficiente, Já é um né? risco suficiente. Sim. Pô, a gente está 20% abaixo do preço histórico. Se, sei lá, independente de quem vai ser o governo, o próximo governo, a gente pode ver o euro voltar para $7. Se eu tenho um planejamento de ir para lá daqui 6 meses, eu vou comprar ele a 7, se eu posso comprar hoje a 5. Não faz sentido. Não, Sim. show de bola. Entende? Pô, Pedro, muito Perfeito. obrigado, viu? Acho que riquíssimo papo. Acho que vamos receber algumas dúvidas, vamos ter que te conectar aqui Vamos com sim, certeza. com certeza. Para tirar a E- dúvida do pessoal. Com certeza. É isso aí, o pessoal que estiver procurando, o Pedro falou aqui rapidamente, a gente vai colocar escrito também na nossa plataforma, na descrição. Então, se você estiver assistindo a gente através de plataformas de vídeo, como o YouTube, vai estar descrito na descrição lá. E nas outras plataformas, outros streams também vai estar na descrição. E, Pedro, brigadão pelas informações. Eu que agradeço vocês aí. Não, Obrigado foi pela riquíssimo. receptividade. Perfeito. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo e até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.